Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O cômodo que não existia. Boa noite. Meu nome é Marlon, e o que vou contar aqui não é fruto da minha imaginação. Até hoje me pergunto se foi real ou se perdi a sanidade naquela casa. Tudo começou quando minha esposa, Vanessa, e eu finalmente conseguimos comprar nosso primeiro imóvel. Sempre sonhamos em sair do aluguel, e depois de muita busca, encontramos uma casa antiga, mas espaçosa, num bairro tranquilo. O preço estava bom, quase barato demais, mas na empolgação, não demos muita importância para isso. O antigo dono, um senhor magro e pálido, entregou a chave sem muita conversa. Antes de ir, disse apenas uma coisa: evitem o cômodo do fundo. Achei aquilo estranho, mas não levei a sério. Pensei que fosse alguma superstição boba. Só que, depois da primeira noite, percebi que havia algo errado naquela casa. A primeira noite era um dia cansativo de mudança. Passamos o dia todo arrumando móveis, desfazendo caixas e tentando deixar tudo no lugar. Quando finalmente nos deitamos, já passava da meia-noite. A casa era silenciosa. Silenciosa demais. No meio da madrugada, acordei com um barulho. Um rangido longo, como se algo estivesse deslizando pelo chão. Fiquei deitado por alguns segundos, tentando entender se tinha sonhado ou se realmente tinha ouvido algo. Então, ouvi de novo. Vinha do corredor. Olhei para o lado e vi Vanessa dormindo, respirando lentamente. O som parecia vir de longe, mas eu podia jurar que estava se aproximando. Levantei da cama devagar e caminhei até a porta do quarto. O corredor estava escuro, mas havia uma fresta de luz vinda da cozinha. Meu coração batia forte. Eu sabia que tínhamos apagado todas as luzes antes de dormir. Dei alguns passos, e foi aí que percebi. A porta do cômodo dos fundos estava entreaberta. Eu tinha certeza de que estava fechada antes. O ar ali parecia mais pesado, como se algo invisível preenchesse aquele espaço. Me aproximei devagar, mas antes que eu pudesse tocar a maçaneta, a porta se fechou sozinha. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Meu instinto gritava para que eu voltasse para a cama. E foi o que fiz. Naquela noite, não dormi mais. As coisas pioram. Na manhã seguinte, Vanessa percebeu que eu estava inquieto. Você tá bem? Parece que não dormiu nada. A porta do cômodo do fundo. Ela se abriu sozinha, de madrugada. Ela franziu a testa. Amor, a casa é velha. O piso pode estar desnivelado, ou pode ter corrente de ar. Tentei me convencer de que era isso. Mas na noite seguinte, algo pior aconteceu. Acordei novamente com um som estranho. Só que dessa vez não era um rangido. Era um sussurro. Fiquei paralisado na cama, tentando entender de onde vinha. Fechei os olhos e me concentrei. O som vinha de dentro do quarto. Meu sangue gelou. Abri os olhos lentamente e olhei ao redor. A escuridão parecia mais densa, como se houvesse algo ali, me observando. Foi quando vi. No canto do quarto, perto do guarda-roupa, havia uma sombra. Uma silhueta alta, imóvel. Meu coração disparou. Tentei me mexer, mas meu corpo parecia travado. Eu só conseguia olhar. A silhueta deu um passo à frente. O chão rangeu sob o peso da coisa. Eu queria gritar, acordar Vanessa, mas minha voz não saía. Então, em um piscar de olhos, a sombra desapareceu. A descoberta. Na manhã seguinte, decidi que precisava saber mais sobre a casa. Procurei nos registros da prefeitura e encontrei algo que me arrepiou. O imóvel já havia sido vendido várias vezes nos últimos 20 anos. Todas as famílias que moraram lá ficaram apenas alguns meses antes de se mudarem às pressas. Havia algo errado ali. Foi quando conheci Dona Célia,
uma vizinha idosa que morava ali há décadas. Quando perguntei sobre a casa, sua expressão mudou na hora. Vocês compraram aquela casa. Assenti. Ela suspirou e abaixou a voz. Aquela casa já foi muito diferente. Antes, ela tinha um quarto a mais. Arregalei os olhos. Como assim? Ela me olhou fixamente. Muitos anos atrás, uma mulher morava lá com o filho. Um menino de 8 anos. Ele desapareceu. Nunca encontraram o corpo, mas a mãe enlouqueceu de dor. Ficava dizendo que ele ainda estava lá, dentro da casa. Dizem que ela trancou o quarto dele e mandou construir uma parede por cima. Minha respiração falhou. Você quer dizer que o cômodo dos fundos não deveria existir? Ela assentiu. Naquele momento, senti um frio subindo pela minha espinha. Eu sabia que não podia continuar morando ali. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, Vanessa me ligou, desesperada. Marlon, tem alguém aqui em casa. Saí correndo, e quando cheguei, encontrei Vanessa tremendo, pálida. Eu vi o menino. Ele estava no corredor, mas ele não tinha rosto. Aquele foi o último sinal. Saímos da casa naquela mesma noite e nunca mais voltamos. Conseguimos vender para outra pessoa, e eu só espero que eles nunca tentem abrir aquele cômodo, porque seja lá o que estiver lá dentro, ainda está esperando. O último elevador. Boa noite. Meu nome é Rafael, e o que vou contar agora não é uma história qualquer. É algo que vivi, algo que deixou cicatrizes que nunca vão desaparecer. Tudo aconteceu quando consegui um novo emprego em um prédio comercial no centro da cidade. Eu trabalhava no turno da noite, em um escritório, no 23º andar. Era um trabalho tranquilo, solitário. Poucas pessoas ficavam no prédio depois das 22 horas, e eu gostava da paz. Até o dia em que peguei o elevador errado. O prédio à noite. O edifício era antigo, mas bem conservado. Tinha 30 andares e 2 conjuntos de elevadores. Os principais, modernos, e os antigos, que raramente eram usados. Sempre usei os elevadores modernos. Eles eram rápidos, silenciosos, eficientes. Mas naquela noite, algo estava diferente. Passei a madrugada terminando um relatório. Quando olhei para o relógio, já passava das 3 da manhã. Levantei, peguei minha mochila e fui até o elevador como sempre. Mas, quando apertei o botão, nada aconteceu. Olhei para o painel digital. O sistema indicava manutenção. Soltei um suspiro. Isso nunca tinha acontecido antes. Então, me virei para os elevadores antigos. Eu nunca os usava. Ninguém usava. Mas não queria descer 23 andares de escada. Apertei o botão. A porta se abriu imediatamente. Entrei sem hesitar. Eu não sabia que essa seria a pior decisão da minha vida. A descida errada. O interior do elevador era diferente dos outros. O espelho estava embaçado. As luzes eram fracas, piscando levemente. Mas o mais estranho era o painel. Os botões pareciam mais velhos, desgastados. Mas o que me incomodou foi que havia um botão extra. Um botão que não existia nos outros elevadores. Andar -1. Franzi a testa. Não fazia sentido. Eu sabia que o prédio não tinha subsolo. O estacionamento ficava ao lado e não havia porão. Ignorei e apertei o térreo. A porta se fechou com um rangido. O elevador começou a descer. Mas quando passou pelo 10º andar, um som estranho ecoou dentro da cabine. Como um sussurro distante. Olhei para os lados. Meu corpo enrijeceu. Tentei ignorar, convencendo-me de que era apenas o barulho dos cabos. Mas então, algo pior aconteceu. O elevador passou direto pelo térreo. O subterrâneo. Olhei para o painel, confuso. O botão do térreo estava apagado. O único botão aceso era o -1. Minha respiração ficou pesada. Meu coração acelerou. Isso não podia estar acontecendo.
O elevador tremia levemente enquanto descia. O painel começou a piscar, e então, ele parou. As portas se abriram, e na mesma hora, um cheiro podre invadiu minha garganta. Era escuro, muito escuro. Tentei olhar para fora, mas a única coisa que vi foi um corredor longo, iluminado por lâmpadas fracas que piscavam. Meu instinto gritava para eu não sair. Mas antes que eu pudesse reagir, uma mão pálida agarrou a porta do elevador. A coisa no corredor. Meu sangue gelou. A mão era fina, esquelética, os dedos longos demais. Ela se fechou ao redor da lateral da porta, como se alguém estivesse prestes a entrar. Meu corpo inteiro congelou. Então, lentamente, um rosto surgiu na escuridão. Era humano, ou algo que tentou ser humano, mas falhou. O rosto era magro, a pele puxada, os olhos fundos e completamente negros. E o sorriso, um sorriso largo, deformado, como se a pele estivesse sendo forçada a esticar além do limite. Ele não piscava, apenas me olhava. Foi quando percebi. Ele se parecia comigo, mas algo estava errado. Seu pescoço se inclinou para o lado, estalando de um jeito impossível. Então ele deu um passo à frente, e eu surtei. A luta para sobreviver. Apertei todos os botões do painel, freneticamente. O elevador não se mexia. O reflexo deformado de mim mesmo começou a entrar. Ele se moveu lentamente, cada passo um som abafado no chão de concreto. Então, sua boca se abriu, e um som inumano saiu. Um grito, rouco e profundo, como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Foi quando a luz piscou, e ele estava mais perto. Não houve tempo para pensar. Eu me joguei contra o painel, esmurrando o botão do térreo com toda a minha força. A criatura avançou. Seus dedos finos tocaram meu ombro. A pele era fria. Na última fração de segundo, as portas se fecharam. O elevador subiu. O retorno ao mundo real. Meu corpo inteiro tremia. Meu peito subia e descia em respirações curtas e desesperadas. O elevador subia lentamente. Quando finalmente parou no térreo, eu quase caí para fora. A portaria estava vazia. Tudo parecia normal. Virei-me para o elevador, esperando ver algo estranho. Mas ele estava ali, parado, como se nada tivesse acontecido. Mas antes que eu pudesse respirar aliviado, as luzes do painel piscaram, e vi algo refletido na porta metálica. Um rosto, o meu, mas não era eu. E então, o elevador desceu sozinho, para o andar -1. O que ficou para trás? Saí do prédio naquela noite e nunca mais voltei. Pedi demissão no dia seguinte. Mas às vezes, quando passo por prédios antigos e olho para os elevadores, tenho a impressão de que vejo um botão e não deveria estar lá. E juro que, se eu olhar por muito tempo, vejo um reflexo sorrindo para mim. Um reflexo que não sou eu. O apartamento 403. Boa noite. Meu nome é Marcelo, e até hoje tento entender o que aconteceu comigo naquela noite. Trabalho como entregador de comida, e minha rotina é simples. Pego os pedidos, subo nos apartamentos, entrego e vou para o próximo. Sempre achei que fosse um trabalho tranquilo, até aceitar uma entrega para o apartamento 403. Se eu soubesse o que me esperava lá dentro, teria jogado a sacola no chão e saído correndo. Mas agora é tarde demais. Uma entrega como qualquer outra. Era uma sexta-feira à noite, perto das 23 horas. O último pedido do dia apareceu no meu celular. Rua São Benedito, número 128, apartamento 403. Era um prédio antigo, daqueles com corredores estreitos e iluminação fraca. Subi de elevador e caminhei até a porta do 403. Dei 3 batidas. Nada. Esperei alguns segundos e bati de novo. Silêncio absoluto. Olhei para o celular.
O pedido tinha sido confirmado minutos antes. Deve estar no banheiro, murmurei. Encostei o ouvido na porta. Nenhum som. Então, sem aviso, a porta se abriu lentamente. Mas ninguém estava ali. Entrando no apartamento, a luz da sala estava acesa, mas não havia ninguém à vista. Alô? Nada. A porta estava entreaberta, como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Meu primeiro instinto foi deixar o pedido no chão e ir embora. Mas algo me incomodava. No fundo da sala, havia um corredor. E no final desse corredor, alguém estava parado. A figura na escuridão. Meu coração disparou. A silhueta de uma pessoa estava no fim do corredor, parada na penumbra. Era alta, magra, os ombros curvados. Não se movia. Oi? Minha voz saiu fraca. A figura continuou imóvel. O ar ficou pesado. A luz piscou levemente. E então, num movimento quase imperceptível, a cabeça daquela coisa tombou levemente para o lado. Lentamente, como se o pescoço estivesse prestes a se partir. Meu corpo se arrepiou dos pés à cabeça. Foi aí que percebi o detalhe mais aterrorizante. A silhueta não tinha rosto. O quarto fechado. A porta do apartamento se fechou atrás de mim com um estrondo. Me virei num pulo. Minha respiração estava acelerada. Quando olhei de volta para o corredor, a silhueta não estava mais lá, mas uma porta no final do corredor agora estava entreaberta. E dentro do quarto escuro, vi algo que me fez querer vomitar. Havia mãos saindo de dentro das paredes. O sussurro no ouvido. Cada mão estava retorcida, ossuda, como se pertencessem a algo que não era humano. Elas tremiam levemente, os dedos se contorcendo no vazio. Um cheiro pútrido invadiu minha garganta. Eu precisava sair dali. Mas então, senti algo atrás de mim. Um sopro frio na minha nuca. Uma voz, fraca, mas clara. Você trouxe a comida. Meu corpo inteiro paralisou. Engoli em seco e me virei devagar. Nada. A sala estava vazia. Mas agora, o corredor estava cheio de silhuetas. A corrida para escapar. Meu peito apertou. Minhas pernas tremiam. Os vultos estavam lá. Altos, magros, imóveis. Mas desta vez, havia olhos. Negros, fundos, sem vida. E então, eles deram o primeiro passo na minha direção. 1, 2. O chão rangeu sob os pés deles. Eu corri. Corri como nunca. Atravessei a sala. Me joguei contra a porta e girei a maçaneta com toda a força. Ela abriu. E eu caí para fora. O apartamento, que não existe. Me levantei no corredor do prédio. Meu coração disparado. O corredor estava vazio. Silencioso. O porteiro apareceu no final do corredor, franzindo a testa. Tá fazendo o que aí, rapaz? O apartamento. O 403. Tem algo lá dentro. O porteiro me olhou estranho. E então ele disse algo que fez meu sangue gelar. Filho, esse prédio não tem apartamento 403. Senti o mundo girar. Olhei para trás. Onde deveria estar a porta, havia apenas uma parede de concreto. Sem número, sem maçaneta, sem nada. Larguei o pedido no chão e saí correndo dali. Nunca mais voltei. Mas até hoje, meu celular às vezes recebe notificações de um pedido. Sempre no mesmo endereço. Sempre para o mesmo apartamento. 403. O quarto escondido. Boa noite. Meu nome é Eduardo, e o que vou contar agora é algo que mudou minha vida para sempre. Se eu soubesse o que estava prestes a descobrir naquela casa, nunca teria aceitado aquele trabalho. Sou pedreiro e, há alguns meses, fui contratado para uma reforma numa casa antiga, daquelas com mais de 100 anos. O dono, um empresário chamado Jonas, queria derrubar algumas paredes para ampliar os cômodos. A casa era grande, espaçosa, apesar de velha, estava bem conservada. Mas desde o primeiro dia,
Senti algo estranho ali. O ar era pesado, como se a casa estivesse carregada de algo ruim. E quando começamos a reforma, descobrimos algo que jamais deveria ter sido encontrado. A parede que escondia um segredo. No terceiro dia de trabalho, estávamos demolindo uma das paredes do andar superior quando meu colega, Ricardo, parou de repente. Cara, isso aqui tá estranho. Me aproximei e vi o que ele queria dizer. A parede que estávamos derrubando não era uma parede comum. Ela escondia algo. Depois de removermos boa parte dos tijolos, encontramos uma porta velha e empoeirada. Uma porta que, segundo a planta da casa, não deveria existir. Nos entreolhamos, um calafrio passando pelos nossos corpos. E agora? Ricardo perguntou. Ficamos em silêncio por um momento, até que Jonas, o dono da casa, subiu para ver o que estava acontecendo. Quando explicamos, ele pareceu surpreso. Isso não faz sentido. Não tem nada sobre essa porta nos registros da casa. Ele ficou pensativo por um instante, então tomou uma decisão. Abrão, algo dentro de mim gritava para que não fizéssemos isso. Mas, contra meu instinto, peguei um pé de cabra e forcei a fechadura. A porta se abriu com um rangido prolongado, e atrás dela havia um quarto. O quarto que o tempo esqueceu. O cômodo estava intacto, como se ninguém tivesse entrado ali por décadas. O ar era mofado, e o cheiro de madeira apodrecida era forte. Dentro, havia uma cama de ferro, um armário antigo e brinquedos espalhados pelo chão. Brinquedos velhos, sujos, como se pertencessem a uma criança que nunca mais voltou para brincar. O silêncio era sepulcral. Jonas entrou primeiro, olhando ao redor, perplexo. Isso não faz sentido. Apoiei a mão na parede e senti algo estranho na textura. Quando olhei, percebi que estava coberta por arranhões. Pequenas marcas, como se unhas tivessem tentado rasgar o reboco. Senti um arrepio. Eu não gosto disso, Ricardo murmurou. Jonas pegou um dos brinquedos do chão, um ursinho de pelúcia, e virou nas mãos. O tecido estava encardido, mas algo chamou nossa atenção. No peito do urso, alguém tinha costurado palavras com linha vermelha. Ele ainda está aqui. Meu estômago revirou. Foi quando ouvimos o primeiro som, um leve arrastar de pés, vindo do armário. A coisa no armário. O silêncio tomou conta do quarto. Ninguém se mexia. O armário estava trancado, mas algo dentro dele respirava. O som era baixo, um ruído rouco, quase sufocado. Meu coração disparou. Jonas hesitou por um segundo, mas então, movido por uma coragem irracional, agarrou a maçaneta e puxou a porta. O armário estava vazio, mas o cheiro que saiu dali era insuportável. Algo podre, algo morto. E então vimos, no fundo do armário, havia mais arranhões. Mas desta vez, eles formavam palavras. Não me deixem sair. Senti um nó na garganta. A essa altura, tudo dentro de mim gritava para sair dali. Mas antes que pudéssemos reagir, ouvimos um barulho atrás de nós. A porta do quarto tinha se fechado sozinha. E então, a luz se apagou. A presença. No escuro, a única coisa que ouvíamos era a nossa respiração acelerada, até que uma quarta respiração se juntou à nossa, vinda de dentro do quarto. Era uma respiração fraca, sibilante, como se algo estivesse se esforçando para encher os pulmões. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Meu corpo inteiro estava paralisado pelo medo. Foi quando ouvimos um sussurro. Me encontrem. Me arrepiei dos pés à cabeça. Jonas começou a bater na porta, desesperado. Abre essa merda. Ricardo puxava a maçaneta, mas nada acontecia. E então, no breu absoluto, eu vi. Duas pequenas mãos surgiram na cama. Pálidas, finas. Elas se arrastaram devagar pelo colchão. E então, um rosto surgiu. Era o rosto de uma criança. Mas algo estava errado. Seus olhos eram completamente negros. A pele, acinzentada. A boca se abriu,
e um som baixo e gorgolejante saiu de sua garganta. Minha visão ficou turva. O quarto girava. Meu peito doía de tanto medo. Foi quando a porta finalmente se abriu. A luz do corredor invadiu o cômodo. Num piscar de olhos, a coisa desapareceu. Nós saímos correndo dali. Jonas estava pálido, tremendo. Fechem essa porta. Agora. E foi o que fizemos. Mas algo me dizia que não adiantaria. O que foi esquecido? Naquela noite, fui para casa, mas não consegui dormir. As imagens daquela coisa ainda estavam na minha mente. No dia seguinte, Jonas tomou uma decisão. Esse quarto nunca deveria ter sido encontrado. Vamos selá-lo de novo. Passamos o dia inteiro reconstruindo a parede, tijolo por tijolo. E quando o último tijolo foi colocado, algo aconteceu. Um barulho vindo de dentro. Uma batida fraca, seguido por um sussurro abafado. Não me deixem aqui. De novo. Meu sangue gelou. Mas nós ignoramos. Terminamos a parede. E o quarto foi esquecido mais uma vez. Jonas vendeu a casa algumas semanas depois. E até hoje, eu me pergunto: será que a nova família que se mudou para lá já ouviu as batidas? Ou será que a criança finalmente conseguiu sair? O reflexo errado. Boa noite. Meu nome é Daniel, e o que vou contar aqui não é apenas uma história assustadora. É algo que vivi e que até hoje me assombra. Talvez você duvide, talvez ache que é exagero, mas eu juro, cada detalhe é real. Sou um cara comum, trabalho com design gráfico e passo a maior parte do tempo em casa, no computador. Sempre fui cético, nunca acreditei em fantasma ou coisas do tipo. Pelo menos, até o dia em que meu reflexo decidiu agir por conta própria. Tudo começou de forma sutil. Pequenos detalhes que eu poderia ter ignorado. Mas no final, aquilo se tornou impossível de ignorar. E eu quase não sobrevivi para contar essa história. Os primeiros sinais. Sempre tive um espelho grande no corredor do meu apartamento. Não sou vaidoso, mas gosto da estética dele ali. Era um espelho antigo, pesado, com uma moldura escura que herdei do meu avô. Ele sempre esteve lá, sem nunca me causar estranheza. Até que, certa noite, algo mudou. Eu estava passando pelo corredor quando percebi algo esquisito no reflexo. Não soube dizer o que, apenas tive uma sensação estranha, como se algo estivesse errado. Parei e olhei melhor. Meu reflexo estava lá, como deveria estar, mas algo me incomodava. Balancei a cabeça, rindo de mim mesmo. Talvez fosse cansaço. Mas, naquela mesma noite, enquanto escovava os dentes, aconteceu algo que me fez congelar. Meu reflexo demorou um segundo a mais para me imitar. Foi rápido, quase imperceptível. Mas eu vi. Eu sei que vi. Fiquei paralisado, encarando o espelho, esperando que acontecesse de novo. Mas tudo parecia normal. Apaguei a luz do banheiro e fui dormir, tentando ignorar o incômodo. Eu não devia ter ignorado. O reflexo errado. Na noite seguinte, eu estava mexendo no computador quando ouvi um barulho vindo do corredor. Um rangido leve, como se alguém estivesse pisando no chão de madeira. Franzi a testa. Eu morava sozinho. Levantei devagar e fui até o corredor. Tudo estava escuro, mas a luz do meu quarto iluminava parcialmente o espelho. Foi quando vi. Meu reflexo ainda estava lá, mas ele não estava na mesma posição que eu. Meu sangue gelou. Eu estava parado na porta do quarto, mas meu reflexo estava um passo à frente. Meus olhos arregalaram. Meu coração começou a martelar dentro do peito. Isso não podia estar acontecendo. Dei um passo para trás. Meu reflexo, porém, continuou imóvel. Foi só quando pisquei que ele se moveu, mas não para me acompanhar. Ele simplesmente virou a cabeça para o lado, como se estivesse me analisando. A sensação de estar sendo observado foi tão intensa que precisei desviar o olhar. Mas quando olhei de novo, meu reflexo estava normal.
Engoli em seco e voltei para o quarto, tentando ignorar o medo crescente dentro de mim. Naquela noite, dormi com a luz acesa. O pesadelo se torna real. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Comecei a notar pequenas diferenças no meu reflexo. Coisas sutis, mas perturbadoras. Às vezes, sua expressão não correspondia à minha. Outras vezes, piscava num tempo diferente do meu. Eu sabia que estava enlouquecendo. Uma noite, decidi fazer um teste. Coloquei o celular no tripé e comecei a gravar o espelho. Fiquei ali, parado, olhando para ele, tentando agir normalmente. Depois de alguns minutos, parei a gravação e fui assistir. Meu estômago revirou. Em certo momento do vídeo, enquanto eu olhava diretamente para a câmera, meu reflexo desviou o olhar. Soltei o celular e recuei. Meu corpo tremia inteiro. Isso era impossível. Senti um calafrio subir pela minha espinha. Então, tomei uma decisão. Eu ia cobrir aquele espelho. Peguei um lençol velho e joguei por cima dele. Não importava se parecia exagero. Eu não queria mais olhar para aquilo. Naquela noite, dormi melhor. Pela primeira vez em dias, senti que estava seguro. Mas isso durou pouco. Ele saiu do espelho. Acordei no meio da madrugada com uma sensação horrível. Meu quarto estava frio. Muito frio. Me sentei na cama, confuso. Foi então que percebi algo que me fez gelar por completo. O lençol que cobria o espelho estava no chão. E o pior, o espelho estava vazio. Meu reflexo não estava lá. Senti meu corpo paralisar. Meus olhos se arregalaram e minha respiração ficou presa. Foi então que houve um sussurro, vindo de trás de mim. Virei lentamente, sentindo o pavor tomar conta de mim. E lá estava ele, meu reflexo, fora do espelho. Era idêntico a mim, mas ao mesmo tempo, errado. Sua pele era um pouco mais pálida. Seus olhos estavam fundos. E seu sorriso, um sorriso que não pertencia a mim. Finalmente, ele sussurrou, sua voz soando exatamente como a minha. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Pulei da cama e corri para a porta, mas ela se fechou com um estrondo antes que eu pudesse sair. Meu reflexo veio em minha direção, cada passo um eco no silêncio mortal do quarto. Eu não sabia o que fazer. Ele era eu, mas não era eu. Então, num impulso de desespero, corri até o espelho. Se ele tinha saído de lá, talvez pudesse ser empurrado de volta. Segurei seu pulso quando ele tentou me agarrar, e com toda a força que consegui reunir, empurrei-o contra o vidro. Na mesma hora, o espelho trincou. Meu reflexo soltou um grito horrível, distorcido, e antes que pudesse reagir, seu corpo foi sugado de volta para dentro do espelho. O vidro explodiu em pedaços. A última coisa que vi foi meu reflexo olhando para mim do outro lado, seu sorriso se desmanchando. Então, o espelho se apagou. O fim. Depois daquela noite, joguei fora cada espelho da casa. Nunca mais tive coragem de encarar meu reflexo por muito tempo. Mas às vezes, vejo algo estranho em janelas, telas de celulares ou superfícies brilhantes. Uma sombra, uma silhueta, e sinto que, em algum lugar, ele ainda está me observando, esperando uma nova oportunidade para sair.